Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é da Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, em Minas Gerais, sobre energia de ionização. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é número atômico, distribuição eletrônica e energia de ionização. Então vamos lá para a questão. A questão diz o seguinte: damos a seguir os primeiro, segundo, terceiro e quarto potenciais de ionização do magnésio, do boro, do potássio, e ele dá seus respectivos números atômicos. Esses elementos na tabela serão representados por X, Y e W, mas não necessariamente nessa ordem. Nós temos aqui os potenciais de ionização, ou energias de ionização, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Aí ele dá os valores para X, os valores para Y e os valores para Z. A partir dessas energias de ionização, nós vamos saber quem são seus respectivos átomos correspondentes. Ele continua aqui. Marque a alternativa em que há uma correspondência correta entre magnésio, boro e potássio e as letras X, Y e W. Esta é a questão que aí nós temos para resolver. Como vamos começar essa questão? Ele dá esses números atômicos por uma importante razão aqui. Nós podemos determinar quantos elétrons tem na camada de valência de cada átomo. O magnésio, ele tem um número atômico 12. Quando nós fizermos a distribuição eletrônica para o magnésio, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. É o número atômico do magnésio. Como o magnésio está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele tem aqui 12 prótons e, como está neutro, 12 elétrons. O magnésio, nós estamos vendo que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Tem 2 elétrons aqui. Ou seja, quando nós retirarmos um elétron do magnésio, e ele ficar 3s1, eu precisei fornecer uma quantidade de energia. Quando eu for e fornecer energia para retirar um segundo elétron, ele vai perder essa camada eletrônica, vai perder a terceira camada. E aí, a próxima energia de ionização, que no caso do magnésio seria a terceira energia de ionização, ela vai ser muito alta. Por quê? Porque como ele os elétrons saíram da terceira camada, eles estão na segunda camada, que é uma camada que está mais próxima do núcleo ainda do que a terceira camada. Então a atração entre os elétrons da segunda camada e o núcleo, força de atração é maior. A terceira energia de ionização para o magnésio vai ser muito alta em relação à primeira e à segunda. Então vamos dar uma analisada aqui nos valores. Eu tenho aqui no X 8,3, 25, 38 e a quarta energia de ionização aumenta muito. Não é o magnésio, o X. Vamos analisar o Y. 7,6 volts. Para cá dobrou. Ok. Agora, quando nós olhamos, ele passa de 15 para 80. É um salto muito grande. Com isso, vamos imaginar que aqui seja o magnésio. Vamos dar uma olhada no W. 4,3. E aí tem um salto muito grande, da primeira para a segunda energia de ionização. Não vai ser o magnésio, o W. Com isso, vemos que o Y é com certeza o magnésio. Por quê? A primeira energia para ionizar, a segunda energia para ionizar, o salto não é tão grande. A partir da terceira energia para ionizar, aí o salto é muito grande. Que é o que está acontecendo aqui na distribuição eletrônica do magnésio. Vamos fazer a mesma coisa. Com isso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Então, sabemos que o magnésio é o Y. Então, a alternativa A está fora, a alternativa D está fora, a alternativa E está fora. Falta determinar se o boro é o X ou se o boro é o K e se o W é o K, que é o potássio, ou se o W é o boro. Vamos pegar o próximo agora. Boro, número atômico igual a 5. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p, para 5 falta 1. O boro tem 3 elétrons em sua camada de valência. A mesma ideia. Eu forneço energia, esse um elétron sai fora. E aí eu não tenho mais orbital 2p. Mas eu ainda estou na segunda camada do boro. Forneço mais energia, arranco mais um elétron do boro. Forneço mais uma vez energia, a terceira vez que eu estou fornecendo energia, e aí arranco esse elétron do orbital 2s. E aí ele ficou sem esse orbital e sem essa camada, ele ficou só com uma camada agora.
para eu arrancar elétron agora, como a camada 1 é a que está mais próxima do núcleo, eu teria que fornecer muita energia para conseguir arrancar um elétron. Nós sabemos que o fornecimento dessas 3 primeiras energias não vai ser tão alta, porém a quarta energia para arrancar o quarto elétron, ela vai ser muito elevada. Que isso é o que acontece no X. O X, a primeira, de 8 para 25 não aumentou tanto, 25 para 38 também não. Olha a quarta energia de ionização, ela passa de 38 para 259 volts. Ou seja, esse quarto elétron que eu estou arrancando vai demandar uma grande quantidade de energia. X é o elemento boro, porque as 3 primeiras não precisa de uma grande quantidade de energia, porém a quarta precisa. Lembra que aqui era 2s2, 2p1. Esses 3 elétrons aqui, eu ainda estou retirando ele da segunda camada, que é uma camada mais afastada do núcleo. Então, não estou fornecendo tanta energia. Quando eu perco essa segunda camada, esses 2 elétrons que ainda restam para o boro estão muito próximos do núcleo. Então, a atração é muito grande. Você vai ter 5 prótons para atrair só 2 elétrons. Então, a atração vai ser muito forte. E aí você precisa dessa quantidade de energia para arrancar esse quarto elétron. Analisando a alternativa, já sabemos que o X é o boro, não é o potássio, então a alternativa C está fora. A alternativa correta é a alternativa B. Mas vamos usar a mesma ideia para ver se vai bater com o potássio. Então vamos fazer a distribuição eletrônica do potássio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18 e mais 1, 19. Bate com o número atômico do potássio. Como o potássio está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o potássio só tem um elétron em sua camada de valência. Eu arranco esse um elétron, forneço uma energia. Quando você arrancou aquele um elétron da quarta camada do potássio, que está em sua camada de valência, aquela camada deixou de estar ocupada. E aí você estaria arrancando elétrons de uma nova camada, que está mais próxima do núcleo do que a quarta camada. Eu vou fornecer uma energia. A próxima energia para arrancar um elétron do orbital 3p, para fazer ele ficar 3p5, já vai demandar uma grande quantidade de energia. Por quê? Porque ele está numa camada nova, está numa camada mais próxima do núcleo. A energia já vai aumentar a partir do segundo elétron que você for arrancar. E é o que a gente vê aqui no W, 4,3, ele passa para 32. Depois não aumenta tanto. Por quê? Porque depois eu vou estar dentro da terceira camada. Mas a mudança da quarta camada para a terceira camada vai demandar uma grande quantidade de energia. E é por isso que você vai ter esse grande salto da primeira energia de ionização para a segunda, e aí depois ela não aumenta tanto, porque eu estou dentro da terceira camada. E isso confirma que o potássio é esse W aqui do exercício, ok? Um exercício sobre a energia de ionização. Eu trouxe esse exercício para mostrar que a tabela periódica, os elementos não estão jogados lá de forma aleatória. Você tem a organização dentro da tabela periódica. Quando você estuda o assunto de propriedades periódicas, você vê isso aí, que você tem os raios atômicos, eles têm uma certa tendência dentro da tabela periódica. Os raios atômicos, eles aumentam de cima para baixo, eles aumentam da direita para a esquerda, que a energia de ionização ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita, assim como outras propriedades que tem também dentro da tabela periódica. Por exemplo, se ele não tivesse me dado que são esses elementos, mesmo assim eu conseguiria dizer, bom, o X é um elemento que tem 3 elétrons na camada de valência, o Y é um elemento que vai ter 2 elétrons na camada de valência, então eu falaria que o Y seria da família 2, e o potássio, não saberia quem é, mas analisando se fosse um W, poderia falar, bom, esse elemento aqui é bem provável que ele seja do grupo 1, porque a segunda
energia de ionização ela é muito elevada em relação à primeira. Esse era o exercício que a gente resolveu hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!